Olá família, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Bem-vindos a mais uma leitura, mais uma história intuitiva do canal Magia e Tarô. É isso que você ouviu, é uma história intuitiva. Muitos de vocês já estão habituados, já sabem o que significa, mas para você que ainda não sabe, possivelmente novo aqui no canal, a história intuitiva é simplesmente estamos aqui num ambiente tranquilo, tá bom? Eu vou pegar as cartas e através das cartas vou me sintonizar com a espiritualidade maior de uma maneira profunda e através da espiritualidade, dessa canalização, vou contar uma história. Obviamente tem um fundo de relacionamento e vai trazer uma mensagem, né? Para alguns de vocês pode ser só uma história, como contar um trecho de um livro, pode ser algo interessante. Para alguns de vocês pode não ter interesse nenhum, né? Não ter sintonia nenhuma. E para outros de vocês essa história pode ser reveladora e pode ser contar justamente trechos da sua experiência de vida e através dela ter um direcionamento, um pensamento mais profundo, até mesmo uma previsão, não só um conselho. Porque existem muitas e muitas e muitas pessoas, existem muitas e muitas histórias e não se pode, obviamente, nesse contexto, ter aqui, num momento, contar a história de todos, né? Por isso que há muitas histórias no canal e sempre haverá, de vez em quando, eu posto esse tipo de vídeo, além das previsões dos signos, além das leituras intuitivas e de escolha, de vez em quando posto com esse título, História Intuitiva, né? A diferença é justamente, ela não está vinculada a nenhum signo, não está vinculada a escolher, é simplesmente um momento agradável aqui, que pode ser, além de agradável, importante para vocês. Se você não sintonizar com a leitura, não force, tá bom? Não force de maneira alguma. A sua história pode vir aí ser revelada, como eu falei, futuramente, através desse tipo de canalização, tá bom? Ela não tem também nenhum tempo vinculado, ela é válida para o momento que você ser chamado a assistir esse vídeo, tá bom? Nós vamos pedir a espiritualidade maior, um momento de harmonia e concentração. E eu, José Oliveira, peço aos meus mentores espirituais, aos meus abnegados, amados guias, com a sua infinita benevolência, com a vossa infinita caridade, e seu infinito poder, que através dos oráculos, através da minha boca, mas através da intuição das palavras trazidas do céu por vós, que essa leitura seja dignificante, poderosa e positiva para a sintonia de vocês. Que essa sabedoria dos céus esteja presente, trazendo fé, trazendo razão, trazendo poder. Gratidão. Vamos lá, pessoal. História intuitiva. Vamos ver o que é que está aqui por vir. Carta Lua. Rei de Espadas. Rainha de Copas. O Hierofante, o Papa. O Louco. O Julgamento. Bom, aqui fala de um relacionamento amoroso. O casal que passou e normalmente está passando por uma fase, um ciclo aqui negativo. Você é representado aqui pela Rainha de Copas, ele é representado no início pelo Príncipe de Espadas. Não se prenda ao gênero, não é? Para mim é mais fácil representar assim, homem e mulher, mas você não se prenda de maneira alguma
ao gênero, né? Você pode ser homem, você pode ser mulher, o relacionamento pode ser hétero ou homoafetivo, você simplesmente adapta à sua realidade, né? E como eu falei, a história, se realmente se cabe no seu momento ou não, tá bom? Mas o gênero você não se prenda. Bom, aqui em primeiro lugar, dá logo aqui um ar aqui de um relacionamento onde a mulher, a figura feminina do relacionamento, ela representa mais coordenação emocional, não é? Representa aquela pessoa mais segura, tranquila naquilo que escolheu em relação ao seu lado, ao seu compromisso amoroso. Já do lado masculino, uma pessoa assim que passou uma fase que parecia muito madura, muito consciente, né? Mas sempre um pouco mais expressivo do lado da razão do que emocional, não é? O lado feminino, que é normal, não é? Possivelmente, não quer dizer que seja, né? Possivelmente o homem mais novo que a mulher, né? Possivelmente, ou pode não ser mais novo na idade, mas assim em termos assim de amadurecimento, né? A mulher mais madura, principalmente em termos de sentimento. E esse lado sentimento, lado feminino e lado mais racional, não é? Quando eu falo racional, não estou falando que você, com o seu lado emocional, não tinha também o seu lado racional apurado. Mas assim, eu estou falando assim mais brusco, mais prático, menos inteligência emocional, né? Algo que existia. Mas mesmo assim, teve um relacionamento, aqui estamos a falar de quem teve um relacionamento sério, ou, ou não, e compromissado, não é? Mas esta infantilidade, vamos dizer, ou falta de amadurecimento, tanto faz, da parte masculina, se revelou maior aqui nesta fase mais difícil, né? Expresso pela carta louco, tá bom? Então houve aqui um certo defasamento aqui de prioridades, de conceito de união, não é? Então uma fase aqui mais nebulosa, pode ter tido inclusive na situação de algum tipo de separação mesmo, tá? Porque essa parte infantil, né, trouxe o julgamento, trouxe aqui como se ele fosse uma atitude de aparecer no outro lado, né? Sair do relacionamento e querer estar no outro lado, desejo estar no outro lado. Ou seja, aqui houve um grande defasamento aqui de interesses, a sintonia, né? Algo que foi se rompendo, algo que foi se roendo, né? Olha, gente, direcionamentos diferentes. Olha aqui, Carta do Parque, a bússola e o livro, né? Coisa assim de amigos, amizades, perdia muito tempo com amigos, a direção dos amigos influenciava muito, alguns tipos assim de... A pessoa passou essa fase, ainda pode estar eventualmente passando mais calado, mensagem com os amigos, então essa fase de amizade representa muito esse lado assim mais infantil dessa pessoa, não é? A pessoa queria mostrar que era nova, né? Olha, muita coisa de mensagem, muita coisa de mensagem com amizades, né? Os supostas amizades, vamos dizer assim. Amigos, carta do cachorro, amigos. Amizades influenciaram muito aqui nesta fase aqui de fase mais difícil de vocês, né? Como falei, em alguns casos, muitos casos, né, que está passando realmente até uma fase de separação. O julgamento, que é ali a última carta, tem sempre muito o que falar, vamos ver. Viraram duas cartas, As de Copas, Três de Paus. Surgiu aqui, em muitos casos, surgiu aqui uma rival, tá bom? Lembrando você, se a história não tem nada com você, não force nada, tá bom? Se a história é outra. Vai se mantendo aqui na história,
que aí vai se sintonizando, tá bom? Isso não tem nada a ver com você, mas por curiosidade, tá? Mas sempre sem forçar nada. Aqui fala da entrada de um rival, né? Aqui, 3 de paus, ela parece que quis se renovar, julgamentos. Julgou que numa outra pessoa, uma influência de outra pessoa, muito trazida por amizades e coisa e tal, ela ia se sentir, assim, de alguma maneira mais realizada, fugir de algumas responsabilidades do relacionamento, né? Então quis sentir assim mais livre. Aqui pode até ser não uma rival assim, pode ser, mas pode ser uma vida mais aventureira, né? Temos o louco por cima da carta Rainha de Espada. Você não está conseguindo ver, vou deixar um pouquinho mais para me acompanhar, tá bom? Sentiu aqui um inovar no amor, namorar, né? Ou seja, a pessoa quis acordar mais nova num dia, não é? E começou a defasar o relacionamento de vocês. Obrigações perante o relacionamento, a pessoa quis se afastar um pouco, né? Às vezes a própria vida, não é? Do relacionamento, mas traz muitas obrigações, não é? Que devem ser cumpridas com alegria, satisfação, mas essa pessoa achou-se que deveria curtir de outra maneira, tá? Príncipe de Copas. Vou lembrar aqui pode não ter uma pessoa, pode ter uma pessoa assim, uma rival declarada, vamos dizer assim, ou pode ser só assim essa querer estar livre, não é? Venha o que vier, né? Querer estar. O que representa muito aqui, né? Tá um pouquinho afastado da monotonia do relacionamento, né? E afastado das obrigações, vamos dizer assim, que o relacionamento obviamente impõe. 5 de paus. Seis de copas. O pendurado. Imperador. Roda da fortuna. Nove de ouros. Bom, aqui passa assim bastante diretamente para a situação da pessoa, tá bom? Tristeza. Conflito interno com essa pessoa, 5 de paus, tá bom? Discussão com muita gente, foi influenciado com amigos, aquilo que ele tentou encontrar nas amizades e vamos dizer, nos possíveis romances, coisa e tal, não está dando resultado. E aqui, ó, preso por esse conceito e preso aqui sofrer por amor. Repara que Rainha de Copas, que é você, que eu falei logo no início, enamorados, e o pendurado está na mesma coluna, tá? Então, nesse momento, ele sofre, ele se autocritica por essa atitude que ele teve, né? Gostaria de ser mais maduro e compreende que já deveria ter sido mais maduro. Essa fase de devaneio e coisa e tal não está se encaixando na realidade dessa pessoa, não é? E está vendo a vida assim que deveria estar numa fase de vida que já deveria estar mais estruturada em vários pontos, tá bom? Mas aquilo que mais chama atenção é o pendurado aqui em relação a você e o vosso relacionamento, tá bom? Aqui fala muita coisa que ele faz uma ligação, né, do sentimento, que ele não vivia muito, né, lado emocional, não tinha muita expressão emocional. Você sim. E ele sente hoje, né, que errou nessa falta de inteligência ou falta de maturidade emocional em relação a você, tá bom? E liga muita coisa. Vamos dizer assim, sentimento, você, e também um sentido de prosperidade, vocês juntos, né? Coisa que ele não está encontrando. Interessante, essa pessoa teve aí o devaneio, procurou o que procurou,
Mas agora é que ele está encontrando a expressão do sentimento, né? Aqui tinha só a expressão do Cavaleiro de Espadas, né? Algo assim mais frio, vamos dizer. E agora é que ele está vendo o lado da vida mais como o Cavaleiro de Copas, não é? O lado amoroso, o lado sentimental, tá? Ainda aparece como cavaleiro e não rei, né? Em termos de sentimento, mas ao mesmo tempo aparece como um imperador aqui, olhando assim para uma vida mais estável, estabilidade financeira, estabilidade do sucesso, a maneira de gerir a própria vida no sentido total. E nisso está se enquadrar mais responsabilidade, assumir as tais responsabilidades de um relacionamento e está se encaixando melhor agora na ideologia dele, o lado sentimental, o lado amoroso. Ainda, vamos dizer, numa fase assim meio ainda de crescimento, né? Mas pelo menos começou, tá bom? O imperador chama essa atenção da responsabilidade, do querer assentar e liga sentimento, relacionamento, os próprios sentimentos, né? E liga isso tudo, isso tudo, né? A um sentido assim de prosperidade, de estabelecer um compromisso, né? Caso que vocês já tiveram, né? Então a dor é sair da situação de compromisso, de estabilidade para a fanfarra, né? Para o louco, não é? Isso está agora chamando a atenção. Mas é interessante, o louco caiu aqui de uma maneira chamando a atenção, parece mesmo tipo um devaneio, não é? A pessoa mudou aí da água para o vinho, querendo fugir de certas responsabilidades, assim, né? Como quem fugia mesmo. Parece amizades, né, auxiliaram nisso, mas algo assim mesmo. Não é só uma palavra ilusão, é pouco, é mais devaneio mesmo. 10 de espadas. A morte. Uau, o moço tá mesmo mal. Boa moça. 9 de espadas. Rei de ouros. E o mago. Aqui tem muita energia de arrependimento, tá bom? Porque é engraçado, aqui no o maior entender, embora a infantilidade pode ter abrangido um pouquinho, né, mais coisas, até feito gastos a mais e tal, mas num âmbito geral, ah, tem essa infantilidade emocional, mas em todo o resto tem uma certa tendência a ser assim mais consciente, consistente do seu lado material, as suas responsabilidades. Por isso que é uma fase assim, mesmo de chamar de devaneio. Devaneio, não tem nada a ver com a personalidade antiga. E esta fase obscura levou assim a devaneios, como quem corre atrás, né, de um prejuízo, de algo que perdeu. Parece que de repente acha que perdeu a juventude, que ficou tudo para trás e tem que recuperar de um dia para o outro, né? Então um estado emocional bastante perturbado, até vamos chamar assim, tá? Deixa eu perguntar aqui ao Zé Pelintra o que ele tem a dizer neste momento. Seu Zé, em casa, alegrias e comemorações. Sim, senhor, seu Zé. Magia e feitiço. Nossa. Na sua casa, pessoa de convívio, pessoa que participava de festas e tal, não sei o que mais. Teve aí um olho gordo e teve até uma magia aí contra vocês, né? Em casa, festa, convívio, magia. Magia e feitiço. Recado do seu Zé. Então teve uma influência, né? Então, quando entra aqui as amizades, e repara que a canalização ali das amizades vem com o livro, que também tem um livro pode ter muito a ver, não é? Magia, né? Livro de magia, tá? Feitiço, livro. Então há uma influência aqui espiritual, aqui ocorreu,
que essa pessoa ela entrou nesse devaneio, entrou. A gente não pode inocentar tudo numa pessoa. Ela já tinha uma propensão nessa situação de, vamos dizer, de desorganização emocional. Mas mesmo aqueles assuntos, aquelas coisas que ela é mais firme, ela desvaneceu, ela perdeu o sentido. Como disse, de uma hora para outra parecia que corria atrás de recuperar não se sabe o que. Seu Zé, por favor, vamos continuar um pouquinho. Gratidão. Moedas, riqueza. Acabei de falar, mesmo naquilo que era mais assente. Então aqui pode ter sido separação. Coisa que tem um volume forte, né? Então aqui houve uma magia que interferiu no relacionamento, na casa de vocês, com interesse aqui principalmente financeiro, não só para a pessoa perder o norte, né? Perder o sentido. Interferir com a situação, com o dinheiro, com isso, houve aqui um interesse. O interesse pode ser em tirar algo dessa pessoa, né? Até possivelmente ter um relacionamento com ela baseado, até pode ter algum fundo sentimental, mas a motivação maior é interesse, tá bom? Ou aquela pessoa mesmo raivosa, né? Tinha raiva da casa, tinha raiva da festividade, né? Da alegria de vocês, dentro de um convívio e coisa e tal. E quis que você perdesse, né? Então, aí entra um feitiço motivado por inveja ou um feitiço motivado por interesse, né? Interesse de adquirir o que era de vocês, tá? Seja como for, para isso, né? Passou essa fase, essa lua, essa influência, né? Lua é influência, o lado escondido, não é? O lado oculto, inimigos ocultos, tá bom? Que interferiram aí na vida de vocês. 3 de copas. Vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para frente. A torre. Gente, eu sinto muito... Aqui, eu sinto... mas esse planeta traz uma leitura assim muito evidente. Pessoas com inveja queriam que sua casa caísse, não é? E principalmente o ar festivo que vocês tinham, né? Os momentos alegres que você tinha, tá? Queria que a sua casa caísse. Isto não dá para discutir essa leitura, né? É essa a leitura e ponto final. Princesa de Copas. Imperatriz. Colocar dúvidas dentro do seu relacionamento, separação e angústia. 9 de copas. Desculpa, 5 de copas. Aqui essa leitura podia ter ido muito longe mesmo, né? Horas e horas, mas temos que afunilar um pouquinho. Mas aqui pode chegar até assim uma certa situação de, por exemplo, conflitos com filhos, ciúmes, pais e filhos, mães e filhos, né? Ou filhas. Pode ter essa situação causada também, uma pela separação, mas causada, tudo causado aqui por essa energia aqui mágica, tá bom? De feitiço. Rei de copas. Sete de ouros. Ok. Aqui o que tudo indica nesse sofrer, né? A pessoa que está sofrendo, eu acredito até que ele tem uma certa, assim, até às vezes até uma certa vergonha, não é? Porque esse lado do feitiço está perdendo força. Ou a pessoa perdeu o interesse, né, nele, caso de ser uma rival que tinha o interesse nele conquistar, ou a sua casa levou assim, ou a tendência era ter ir sempre para baixo e que a pessoa deixou de ligar, aquela inveja acabou e o próprio feitiço também está se deteriorando, tá bom? Então hoje ele sofre, em alguns casos, como eu disse, ele até se envergonha daquilo que fez, porque nem propriamente sabe completamente explicar. Não estou inocentando 100%, porque não pode, como eu disse, ele tem uma certa tendência, não é? Depois a magia vai no calcanhar de Aquiles, não é? Onde a pessoa
se defende menos, né? Onde a tentação bate mais, né? Uma pessoa, foi um caso de inveja. A pessoa tem inveja ali do seu casamento, tem inveja do seu patrimônio, da sua casa, né? A alegria que vocês têm. Eventualmente um casal que até faz convívios. A pessoa tem inveja por algum motivo, ou é um inimigo por algum motivo qualquer, não é? Onde ela vai atuar mais? A fragilidade no trabalho, a fragilidade na saúde, ou a fragilidade emocional, não é? E o feitiço vai atuar onde o calcanhar do Aquiles está mais exposto, não é? E aqui nesse caso, expôs aqui essa fragilidade, essa infantilidade emocional e que embarcou, né? E como eu disse, uma pessoa que dá muito a entender aqui que é uma pessoa que até assentava bem a cabeça nos compromissos, no lado material e tal, e depois uma coisa foi degradando a outra, né? E degradou a situação de vocês, né? Mas houve uma facilidade, como digo, da parte da pessoa, mas não pode deixar. Houve também uma influência assim de amizades, maus conselhos. E junto com isso também é magia, né? Então não se pode inocentar, mas também tem que dar um desconto aqui, né? Com tanta energia também envolvida. Gente, aqui uma pergunta que não se pode calar, né? Está sendo agora trazida, tá bom? A força. Bom, a pessoa está se arrependendo, está vendo que bateu com a cara na parede. Algumas coisas ele propriamente ele nem sabe explicar, algumas coisas que fez e que disse. Tá? Uma sensação aqui às vezes até de vergonha, de perda, de desvalorização. Hoje vê o valor que você tem, a imperatriz, tá bom? E quer se recuperar o imperador, tá? Então, se você pensa assim, eu gosto dessa pessoa, eu pretendo uma reconciliação, a reconciliação tá para vir, tá bom? Olha, roubo ou perda ou desgastos ou pessoa perigosa. Isso, pessoa perigosa que invadiu a vida de vocês, tá? Se for o caso de uma rival amorosa, pessoa perigosa, pessoa que influenciou bastante a situação, né? Então, tudo vem a, tudo vem a confirmar a situação aí do que realmente aconteceu, tá bom? Espiritualidade maior, graças a Deus. Vai ajudar vocês. Surpresa. Ok. Espiritualidade maior vai ajudar vocês, tá bom? Então, se é o caso aqui você querer uma reconciliação, a reconciliação tá mesmo. Eu acredito bem que essa pessoa, grande parte dessa pessoa, né, ainda não voltou porque está nessa fase de consciência, né? E muitos não voltaram de uma certa maneira, até uma certa vergonha. Ou até assim tá meio perdido ainda, né? Onde é que eu estou? Né? Repara o que eu estou dizendo. Ela sabe onde é que está, sabe o que fez, mas como? Por quê? Entende? Não, então, tá se requalificar, entende? Mas vocês vão ter a oportunidade de se reconciliar. É importante para vocês? Sim. Mas agora é preciso, o que eu sinto aqui, aqui foi se desintonizando o propósito do relacionamento, não é? Influenciado, não influenciado, o propósito do relacionamento foi se perdendo, muito no lado afetivo, no lado material, alguns de vocês, melhor ou pior, mas não foi a principal, não é? De solução, né? Aquilo que se perdeu o interesse, né? Mas foi o lado emocional, sentimental, a união, a expressão até, vamos dizer assim, de, de parceria, de amor, de parceria, até de respeito, né? Que foi perdendo a sua essência. Não é? Mas agora vem uma fase, né? Dessa energia perder sua força, a pessoa está caindo numa maior consciência, pouco a pouco ganhando a consciência e a inteligência e o sentido emocional, né? Sofrendo, arrependendo pelo que fez. Temos aqui a energia da espiritualidade maior, temos a energia do que se passou com a situação de vocês com o julgamento, não é? Ou seja, ele está no processo de sofrer porque ele também tem que sofrer, deixou-se ir, não é? Numa energia, tá? Falou algumas coisas que não deveria ter falado para você, muito possivelmente, tá bom? Mesmo que influenciado, tem a sua devida colheita, tá bom? Então ele vai passar a fase da colheita. Depois é que virá a reconciliação quando ele superar
completamente a infantilidade emocional, a energia das influências, tanto de amizades, né, de conselhos que não bate certo, como a energia do tal feitiço que foi feito, como disse, está se degradando, né? Então, mas isso tudo ele está lutando, né? Lutando, e é necessário lutar para ter isso tudo como um aprendizado e não uma colheita. Não interessa também você gosta dele que ele colha só fel, né? Só coisas ruins. Interessa que ele colha um aprendizado, esteja mais atento às energias e às pessoas, o quanto elas podem nos iludir, de uma certa forma, e nos influenciar, tá bom? E principalmente, o quanto nós podemos deixar nos influenciar, isso é importante. Então a sintonia de união de vocês tem que ser fortalecida. E o recado da espiritualidade na volta dessa pessoa vem com desejo, né? O desejo, a química de vocês é restabelecida como uma novidade, como uma luta. Ele vai lutar por você, né? Para estar com você. Principalmente essa coisa assim da química, do tato, é a primeira coisa, né? O retratar-se, óbvio que vem primeiro, mas há uma certa vergonha, mas aquilo que motiva mais essa falta é o corpo, é o tato, é a entrega. Eu acho que ele tem uma certa confiança nele nesse aspecto, né? Por isso que facilita um pouco ele o regressar, né? Porque ele sente a sua falta, mas também confia aí confia na sua capacidade aí da química de vocês, tá bom? Não sei se o quanto para você é verdade ou não, mas ele vem confiante que vem agradar, tá bom? E que vocês vão falar isso de tudo e ter tudo em pratos limpos, tá bom? Seu Zé, tomar cuidado. União, negócios que chegam. Vai onde chegar essa união, negócios que chegam. Olha aqui, tem uma reestrutura de união, de relacionamento, mas também da postura assim de bens, de trabalho, o compromisso. Lembra que eu falei lá no começo que ele fugiu, né, de obrigações, né, no relacionamento, mas também pode ter deixado muito negócios assim meio à deriva. Ele agora vem para reformular, estruturar o relacionamento, mas também essa posição de responsabilidade perante a manutenção, né, o lado material, né, do relacionamento e da vida em geral, tá? Isso é preciso ser preservado, cuidado, porque eu perguntei, tem que ser cuidado, é o relacionamento e essa postura também virada para o sucesso, principalmente para não cair na pobreza. Por que pode cair na pobreza? Porque vocês são vítimas de inveja, né? Então, José, essa parte aqui ele vai vir mais maduro com o tempo, união e tal, não é? Mas mantenha cuidado, né? Porque onde fica o calcanhar de Aquiles agora, não é? Ele estando estruturalmente, emocionalmente mais forte, né? É, já reflete para fora, né? Exclui muita possibilidade de atacar espiritualmente no termo sentimental, mas a inveja também é forte. Entende? Então, o lado da inveja é onde vocês têm que se cuidar. Então, para uma reconciliação dar certo entre vocês, sempre se cuidar, sempre se tratar contra as invejas. Contra as pessoas que não vão ficar contentes se vocês se unirem outra vez. Seja lá quem forem. Olha, e falando nisso, muita gente, ou alguém com muita força, não é? Que não quer mesmo que vocês se reestruturem como um todo. Tá? Então, energia de proteção, banhos de proteção, muito diálogo, muita fé, oração, proteção, pedir, depende da sua espiritualidade, não é? Todas têm a sua força. Então, pedir a Deus, pedir ao Cristo, aos santos, que os protejam. Se você tem uma linha mais umbandista, aos guardiões que afastem os inimigos, que abram os caminhos materiais de você e preservem você e a união de vocês, tanto materialmente como o lado afetivo, o lado família, o lado sentimento e prosperidade, que protejam vocês, tá bom? Contra essa maledicência de inveja.
Justiça divina seja feita. Justiça, segue a justiça. Siga. Eu já sei o recado, já sei aqui o recado, e tá aqui mesmo. É esse mesmo. Ela tinha caído e volta. É isso mesmo. Você vai ver alguns relacionamentos de algumas pessoas que vão passar um processo assim de, vamos dizer, reestruturação, não é? Por quê? Porque a justiça divina não falha. Tem pessoas aqui que não queriam o vosso bem, que vão colher, não é? Aquilo que é a justiça divina, não temos nada com isso, mas aquilo que eles próprios, né? Lei do retorno, não é, gente? Lei do retorno. Lei do retorno vai para algumas pessoas. Você vai ver, você vai saber, você vai ser informado disso. Para alguns de vocês não vai surpreender muito, mas para alguns vai ser surpresa. Vai ser surpresa, mas você olhando para trás, pensando em algumas atitudes e palavras de algumas pessoas, não é? Vendo assim depois a sua vida no progresso, a vida deles. Não vamos aqui questionar, tá bom? Justiça divina, não é? Vou só dizer, a vida deles passando uma fase difícil e depois eles terem que também ter uma consciência espiritual de elevação, de reestruturação, para poder ter depois também uma nova oportunidade de estar em paz com a espiritualidade, com eles próprios, e sair se arrependerem, né? E trabalharem no bem, vamos dizer assim, né? Para poder reestruturar a própria vida. Senão, a justiça divina vai fazendo até que eles realmente aprendam, tá bom? Mas alguns de vocês vai surpreender, mas depois você vai começar a pensar certas palavras, certas atitudes que essa pessoa tinha, e você vai ver que era sempre com essa tentativa de influenciar o relacionamento de vocês. Influenciar, queimar, trazer discussão. E às vezes como quem elogiava um muito em alta, né? E parecia que aquilo era inocente, mas elogiava um para ver se o outro se achava superior a outro, entende? Às vezes elogiava um, às vezes elogiava outro, mas sempre com uma certa... um certo objetivo de semear algo sem um contra o outro, entende? Por um em cima e outro embaixo, né? Ora punha você com a razão toda e depois o outro sem razão nenhuma. No outro assunto fazia o contrário, então sempre, né? Parecia inocente isso, né? O elogio, porque não é muito pelo depreciar o contra, é mais pondo o outro em cima, mas semeava algo assim. Você tem toda a razão naquele assunto e coisa e tal, assim, mas de uma maneira lasciva. Você vai começar a reparar nisso quando você vê aí certas situações. Mas aí você já está bem. É aquela pessoa, se quiser ingressar na espiritualidade do bem, se arrepender, deixar todo mundo em paz, corrigir algumas situações que ele fez, possivelmente não foi só contra você, tá bom? Mas corrigir, arrepender-se e corrigir certas situações, ela também retoma a vida dela, tá bom? Mas como disse, não vamos aqui fazer a leitura sobre isso, não é? Mas a espiritualidade maior que sabe. O importante é que você está reestruturando a sua vida, vai ter oportunidade de reconciliação, vai ter oportunidade dessa pessoa se apaixonar por você outra vez e ter outra vez aquela característica de sucesso e progresso em relação a você, em relação à família, em relação a realmente quem é importante. Que para mim essa leitura, a espiritualidade fala diretamente, coisa que muitos de vocês tiveram, né? Mas de repente aquela pessoa parecia que tinha uma febre, que tudo era difícil e só queria fugir do relacionamento, só queria fugir de obrigações e era como uma alucinação enorme, irreconhecível, que hoje ela própria não se reconhece o que fez e, como eu disse, vai se reestruturando aos poucos e você vai reestruturar a sua vida assim, tá bom? Então esta leitura, esta história intuitiva é para quem passou um processo assim e é para quem deseja que essa pessoa retorne e você compreende a fragilidade da pessoa, né? Como disse, não podemos tirar toda a responsabilidade, mas compreende esse tipo de energia, compreende que vocês são muito atacados por inveja
e compreende que o importante é ir para frente, é importante é renovar-se, e quem fez isso tem o seu assunto a tratar com a espiritualidade, mas vocês vão reassumir uma postura de união, de sucesso, de química em alta outra vez, de destaque. Não precisa ninguém aqui ficar bajulando, nem criticando. Vocês próprios têm a maneira de vocês organizarem a vossa vida, o vosso relacionamento e aquilo que é importante entre vocês, a vossa postura em relação a vocês e em relação ao mundo. Essa foi a história de hoje. Gratidão, um grande beijo no coração, paz, bênçãos e luz. Se gostou, não esqueça do seu joinha. E até a próxima.